Adolf Hitler é sem dúvida nenhuma uma das pessoas mais odiadas que já pisou nesse mundo. Mesmo assim, ele se tornou assunto principal de diversos documentários, filmes, livros e peças de teatro. Mas mesmo com toda essa repercussão sobre a vida de Hitler, ainda existem muitos fatos desconhecidos pela grande maioria das pessoas. O grande líder do partido nazista na Alemanha foi com certeza o personagem principal da Segunda Guerra Mundial e o grande culpado pelo Holocausto. Calcula-se que ele foi responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. E com certeza na escola você estudou um pouco sobre a história de Hitler, mas sabe que existem muitos outros fatos que não foram abordados nos livros de história. Então no vídeo de hoje vamos te contar 10 curiosidades sobre a vida de Hitler que vão te deixar chocados. Se algum dia alguém te contasse que Hitler desejava muito seguir a carreira de pintor, eu tenho certeza que você jamais acreditaria, pelo simples fato do porquê ele é conhecido em todo o mundo. Quando ele tinha 18 anos, no mesmo período que a sua mãe tinha acabado de falecer, Hitler arrumou as malas e foi para Viena, com o objetivo de entrar na Academia de Belas Artes da cidade. Mas as coisas não saíram como ele desejava. Seus desenhos ficaram muito abaixo da média, e com isso sua candidatura foi negada. Mas Hitler foi persistente e tentou mais uma vez sua candidatura na Academia de Artes, mas novamente foi negada. Nesse tempo Hitler passou por momentos difíceis e ficou morando em um abrigo que abrigava pessoas sem teto. Mas com o passar do tempo ele começou a pintar reproduções de cartões postais e com isso ele conseguiu dinheiro para alugar uma casa. Na época em que Hitler estava preso em 1924, ele se aventurou na carreira de escritor e começou a escrever um livro que se chamava Mein Kampf, que traduzindo para o português significa Minha Luta. Nesse livro ele mostrava sua história e pensamentos antissemitas. Mas quando o livro foi publicado, não houve grande repercussão. Mas como o nazismo estava em grande ascensão, Hitler aos poucos começou a ganhar muitos leitores e com isso sua influência começou a crescer. E por causa disso, já no ano de 1939, o livro de Hitler já tinha alcançado mais de 5 milhões de cópias vendidas. Após a morte de Hitler, em 30 de abril de 1945, vários países começaram a proibir a venda e a reprodução do livro, mas no ano de 2016, quando veio a público que ia sair uma nova edição do livro comentada desde a morte de Hitler, em pouco tempo o livro já estava na lista dos mais vendidos. Hitler nasceu de uma família muito pobre. Mas quando ele se tornou um político influente, Hitler conseguiu acumular uma impressionante fortuna de 5 bilhões de dólares. Mas como vocês já estão imaginando, ele não conseguiu todo esse dinheiro de forma honesta. Alguns historiadores já relataram as manobras sujas que Hitler fazia para poder acumular toda essa fortuna. Uma delas era, pelo fato de Hitler ser um político muito poderoso, ele se recusava a pagar qualquer tipo de imposto. E também ele roubava grande parte das doações que seu partido recebia. Ele fazia isso também com o dinheiro que o governo arrecadava. E também ele usou de todo o poder que ele tinha para obrigar o governo a fechar um contrato de distribuição gratuita do seu livro para uma parte da população que eram pessoas que tinham acabado de se casar e principalmente os soldados. Hitler ficava com todo o dinheiro que o governo pagava na compra de seu livro. No ano de 1938, Hitler foi considerado pela revista Time Magazine a personalidade do ano, e com isso gerando uma enxurrada de críticas à revista. Eles tentaram justificar falando que Hitler naquele momento
era a maior ameaça à democracia que o mundo presenciava. Mas é evidente que essa justificativa não colou, né? Premiar alguém que ameaçava a democracia? Se já não bastava Hitler ter sido considerado o Homem do Ano pela revista Time Magazine no ano de 1938, já no ano seguinte, em 1939, todo mundo é pego de surpresa com a indicação de Hitler ao Prêmio de Nobel da Paz. Mas calma, pessoal, isso tudo não passou de uma ironia de Erich Prendy, que viu nisso uma grande oportunidade de fazer várias críticas ao regime nazista de Hitler. Como já era de se esperar, Hitler ficou furioso e viu essa indicação como um total desrespeito à Alemanha. E por causa disso, ele decidiu proibir que qualquer cidadão alemão aceitasse receber o Nobel da Paz por tempo indeterminado. Outro fato sobre a vida de Hitler é que ele vivia com um constante medo de ser envenenado por seus aliados. Então, para se prevenir, em todas as suas refeições, ele tinha pelo menos 15 jovens mulheres que experimentavam sua comida. Só depois disso que ele se sentia seguro para se alimentar. Essa história se tornou muito conhecida quando uma dessas mulheres resolveu dar uma entrevista para uma jornalista em 2013. Segundo seu relato, ela deveria se sentir honrada por fazer isso, mesmo sabendo que poderia morrer a qualquer momento. Logo após a morte de Hitler, vários documentos ligados a ele sumiram misteriosamente, incluindo seu prontuário médico. Mas algumas anotações do médico pessoal de Hitler foram encontradas, e lá constava que o líder nazista tinha vários problemas de saúde, como problemas gastrointestinais, que fazia Hitler sofrer quase que diariamente com diarreias e cólicas, sem falar que alguns historiadores acreditavam que o líder nazista tinha outros problemas de saúde, como o mal de Parkinson e também sífilis. Outro fato curioso encontrado nas anotações do médico de Hitler era que ele inicialmente prescrevia injeções de vitamina para ele cuidar da saúde. Mas com o passar do tempo, essas vitaminas foram substituídas por drogas como cocaína, metanfetamina e opioides. O exército alemão também fazia uso constante de uma droga chamada Pervitin, que era derivado da metanfetamina. Eles acreditavam que essa substância podia melhorar o desempenho e a confiança dos soldados, e também a diminuição da fadiga. Nessa época, essa droga era muito popular, tanto é que até algumas donas de casa faziam uso dela. Em toda a sua trajetória, Hitler sofreu pelo menos 42 tentativas de assassinato. Pelo visto, inimigos na vida de Hitler era o que não faltava. Vocês não concordam? Mas é bem provável que esse número seja maior, já que a maioria desses atentados eram feitos por agentes secretos. Esses agentes secretos tentaram matar Hitler com explosivos que eram plantados nos locais aonde Hitler iria visitar. E, em alguns momentos, tentaram envenenamento e também o uso de arma de fogo. E como era de se esperar, esses atentados geraram grandes filmes de sucesso, como Operação Valquíria e Bastardos Inglórios. Em 30 de abril de 1945, com o avanço das tropas inimigas na região onde ele se encontrava, Hitler já sabia que a guerra estava perdida, então ele cometeu suicídio. Ele e Eva Braun, que era sua noiva,
mataram seus próprios cachorros com cianeto e logo depois tomaram o mesmo veneno. Hitler ainda teve forças para atirar na própria cabeça. Com Hitler e sua noiva já mortos, os oficiais de sua confiança queimaram seu corpo e depois disso, várias teorias da conspiração surgiram, falando que ele ainda estaria vivo. Mas um exame feito na sua arcada dentária comprovou que realmente ele estava morto. Neste vídeo te mostramos 10 curiosidades sobre a vida de Hitler que provavelmente você não aprendeu na escola. Sem dúvida alguma, alguns desses fatos são bem inusitados. Agora que você aprendeu tudo isso, aproveite e nos conte nos comentários abaixo quais desses fatos mais te surpreenderam. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.